Leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, de Tim Harv Eker. Quem é, afinal, Tim Harv Eker e por que devo ler este livro? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos. Não estão certos nem errados. Apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que eu observei na vida de milhares de alunos meus. Creio que, aplicando os princípios que descrevo aqui, você transformará a sua vida. Não se limite a ler este livro. Leve a sério os conceitos e depois faça a sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, assistido a vídeos online, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como antes. Mas a resposta existe. Ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mentalidade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos da infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a sua riqueza. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e o da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. E qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava: se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado.
nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção, porque outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado. Tratei, então, de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisando as minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que eu não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecido como o porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque, quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia, normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você. Um desastre completo. Fantástico. Isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época, eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse, não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que, se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então, ele explicou. Tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético, como eu era na época, perguntei. E no que você está pensando neste momento? A sua resposta foi. Estou pensando que os ricos, eles cumprem os compromissos e eu, neste momento. E o meu, neste momento, é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei. Por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que podia sobre o funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que sim, era verdade. Os ricos pensavam de um modo diferente das pessoas que não têm dinheiro e até das que possuem uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como os meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Até que um dia decidi, chega de teoria, agora eu vou colocar isso em prática. Resolvi tentar outro negócio. Como estava envolvido com a área da saúde e exercícios físicos, abri uma das primeiras lojas de equipamento de ginásticas da América do Norte. Mas não tinha dinheiro. Então, precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa.
Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócios e o modo de pensar das pessoas ricas. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Quem sabe até mais do que isso. Era um comportamento radicalmente diferente das minhas iniciativas anteriores. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Comecei a contestar também a minha atitude mental sobre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. No passado, eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade, mas havia aprendido que, muitas vezes, a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçassem a visão que eu possuía da riqueza. Apliquei todos os princípios que você vai aprender neste livro. Se deu certo? E como? O meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois, vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,6 milhão de dólares e me mudei para a ensolarada San Diego, na Califórnia. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois essas pessoas começaram a levar amigos, parceiros e sócios às reuniões. Em pouco tempo, passei a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Um dia, um deles sugeriu que eu abrisse uma escola. Considerei a ideia excelente. Fundei a Street Smart Business School e ensinei a milhares de pessoas estratégias práticas de negócios para fazer sucesso em alta velocidade. Enquanto eu viajava realizando seminários, percebi algo curioso. Às vezes, 2 pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e estratégias. Uma delas realizava as ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que, mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramenta, isto é, na sua cabeça. Por causa disso, formulei um programa chamado Seminário Intensivo da Mente Milionária, que se fundamenta no jogo interno do dinheiro e do sucesso. A combinação do jogo interno, a caixa de ferramentas, com o jogo externo, as ferramentas, fez com que os resultados de quase todos os participantes melhorassem extraordinariamente. É isso que você vai aprender neste livro. Como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem-sucedido nele. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em popa. Há quem diga que eu tenho o toque de Midas, porque tudo o que eu toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas uma outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. No começo de cada seminário intensivo da Mente Milionária, eu geralmente pergunto aos participantes: quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta é uma pegadinha, porque, como diz o escritor Joseph Billings, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este livro é mais sobre desaprender do que sobre aprender.
É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduziram à situação em que você está agora. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que podem não se adequar ao que você pensa que é certo ou apropriado para a sua situação. E, por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira de um penhasco quando de repente perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença de espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, começa a gritar por socorro. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Não houve nada. Aí ele continua gritando. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde: Sou eu, Deus, posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que se ouviu em seguida foi: Há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No final, os resultados falarão por si mesmos.